Olá, eu sou o terapeuta Leonardo Juan e hoje mais um vídeo aqui no canal. Gente, não liga aqui não, que eu caí ontem, bati o rosto na parede e aqui eu tô com 2 pontos na testa que, na verdade eu já tirei, mas fica a marca, né? Mas vamos lá, vamos pelo que interessa. Gente, eu quero dar acho que dois ou três recadinhos. O primeiro recadinho é o seguinte: você que precisa de terapia individual, hipnose guiada, associação livre, a livre associação, ou qualquer outro tipo, modelo de tratamento terapêutico, meu número tá aí na descrição, tem 2 números, tá? Tem o meu pessoal e tem o meu profissional. Eu deixo os dois aí porque às vezes a pessoa chama em um, chama em outro, então eu deixo aí pra vocês, tá bom? Outro recadinho é o seguinte: para você que quer participar do nosso curso de iniciação à psicanálise, a gente teve 5 aulas só, tá? 5 aulinhas só, estão todas aqui no canal do YouTube, mas eu preciso colocar vocês no grupo. Quem quiser fazer, eu preciso colocar no grupo. Por quê? Porque lá que eu posto os conteúdos, claro, vai ter aqui no YouTube, mas é chato, né? Ficar entrando. Por exemplo, tem que entrar lá, terapeuta Leonardo Juan, todo dia para ver se tem vídeo novo. Então, lá no grupo do WhatsApp, eu postei o vídeo e já mando lá. Então, é bom, às vezes a gente precisa de uma palavra amiga e o pessoal lá tá para dar essa palavra para nós, tá? E é isso, o curso, o número na descrição. E se precisar de alguma coisa, a gente tá aqui pra ajudar, tá bom? Eu sei que a luz tá um pouquinho ruim, tá pegando bem na câmera, mas é o que deu pra fazer hoje, tá? Vamos falar sobre dependência química. A família do dependente químico. Quando a gente fala assim de falar de dependência química, é um assunto química e alcoólica, né? É um assunto meio pesado, né? Mas hoje tem dependência química em todo lugar. Todo lugar que você vai tem dependência química, alcoólica, e a gente vai indo assim. Vou começar a ler aqui para você, ó. A família é o contexto mais próximo do indivíduo e por isso todo grupo familiar encontra-se incluído no complexo problema da dependência química. Em geral, a família só se faz perguntas quando a crise estoura. Aí tá um erro. Um erro. Porque é o seguinte. Ó, eu vou começar por esse lado aqui, ó. A dependência química, ela tá em todo lugar. Tá no serviço, tá na balada, tá na rua, tá dentro de casas de família, né? Nos laços familiares. A dependência química e alcoólica, ela tá no meio de tudo isso. E eu posso falar isso porque eu fui um dependente químico. Graças a Deus liberto. Mas para você chegar à cura, tem muito tempo. Você nunca vai chegar na cura. Primeira coisa que eu digo para a família do dependente químico: nunca vai ter a cura, mas tem tratamento. Pressão alta, não tem cura, mas tem tratamento. Então, a maioria das doenças não tem cura, as mais pesadas, mas tem tratamento. E a dependência química é isso. Tem tratamento. E depende muito do familiar. O familiar é peça fundamental nessa ida e vinda de uma clínica de reabilitação, de uma ida e vinda do hospital, que às vezes tem uma overdose e acaba não morrendo, mas quer parar, mas não consegue, porque a compulsão é uma coisa muito séria. Já falo para os familiares aqui e até para os dependentes químicos. A compulsão é algo muito ruim. A abstinência, aquela abstinência maluca, logo depois de parar o uso, é muito grande, é muito forte. E muitas vezes é mais forte do que um indivíduo que quer se reabilitar. Então aí a família é um papel importante. Ela faz parte disso tudo.
Mas como está escrito aqui, ó, a família só se faz perguntas quando a crise estoura. Aí ela joga a culpa em A, joga a culpa em B, se culpa em alguns casos, mas não é por esse caminho. É só mais um problema que a gente tem que superar. Todo problema tem uma solução. E esse é mais um problema que nós temos que superar. Ó, vou continuar a leitura. A revelação de que o indivíduo está usando drogas raramente é feita pelo próprio indivíduo. Quem usa droga não fala que usa droga, né? Quem usa droga esconde da família. Esconde. Só normalmente quem sabe são os amigos ou aqueles que já usaram drogas e são mais espertos. Porque o usuário de drogas, ele tem é uma cartilha. Uma cartilha. Ele faz as mesmas coisas, eles buscam os mesmos métodos que todos os outros dependentes químicos fazem. Então, uma pessoa na família que já foi dependente químico vai facilmente entender que o outro está no uso. Por quê? Porque as ações são iguais em todo o tempo. Vamos lá. Pode ser feita por um terceiro ou até mesmo por uma falha do usuário. Deixa um tablete de maconha à vista, por exemplo. Ou outra pessoa chega e fala, seu filho está na droga, infelizmente. E mesmo assim a família rejeita, viu? A partir da revelação, estamos frente a uma família em crise. Até então, muitas vezes, a família considerava que tudo estava bem. Mas há muito tempo o indivíduo estava dizendo, as coisas não estão bem. Entre aspas. O indivíduo, ele tá ali pra falar, socorro, me interna, me protege desse mundo. E é isso. As coisas não estão bem. As coisas não estão bem. Essa comunicação pode ser de forma não verbal, que raramente é interpretada pela família, já que exige um nível de atenção normalmente não acontece. Que é o que eu falei. O outro usuário identificar o usuário. Uma vez que se instala a crise, a família sofre, sente-se culpada ou então tenta jogar a culpa em outra pessoa pela situação. Não consegue, na maioria das vezes, compreender que o uso de drogas é um sintoma de que algo não vai bem com o indivíduo dentro da família. Pode estar havendo uma falta de comunicação entre os membros da família, uma crise conjugal ou outras tantas dificuldades. Em muitos casos, o discurso da família é de vítima. Os pais se colocam como se tivessem sido traídos pelos filhos e buscam a resposta fora de si, fora do núcleo familiar, desconhecendo em geral a amplitude do problema. Os pais sentem-se impotentes para ajudar, muitas vezes ignoram os recursos existentes. Então, vamos lá. A família, ela tem um papel de suma importância. A família tem um papel de suma importância, tanto para a reabilitação, tanto para se afundar, para o dependente se afundar. Quando eu tiro a minha responsabilidade do assunto, peraí, tirei minha responsabilidade. Então a culpa já não é mais minha. Eu tô errando. Agora, se eu me colocar como a culpa é toda minha, eu também tô errando. Cada um tem um papel, cada um tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela tem que ser feita, tem que ser de acordo com o que você é. Ela tem que estar de acordo com a sua possibilidade. Eu não posso estabelecer uma ordem familiar acima do meu papel familiar. E em outros casos, o
O discurso da família é de vítima. E a família não é vítima. Todos os casos de dependência química eu posso falar, a família não é vítima. A família teve seu papel sim, mas também não é totalmente culpada. A família também não é totalmente culpada. Mas ela tem o seu papel. Ela tem a sua importância. Agora, em outros quesitos, tira o papel familiar agora. Agora o papel também é do dependente. Porque o dependente, ele tem, assim, total culpa nisso. Porque ninguém coloca arma na cabeça de ninguém para usar droga. Mas é só mais um experimento. Mas no mundo que eu idealizo, todo mundo tem direito à segunda chance. Então ele errou. Mas ele tem direito a uma segunda chance. Só que isso a família tem que ajudar também. Muitas vezes, tem um caso de uma pessoa que eu conheço que você vê a pessoa assim pedindo socorro. A pessoa tá tipo, alguém me interna, por favor? Alguém faz alguma coisa por mim? E ninguém faz. É aí onde entra o papel da família. Acolher quando ninguém mais acolhe. Ajudar quando ninguém mais ajuda. Mostrar para a pessoa que ela tem valor para a família. Que ela tem valor para um familiar. Que ela tem os seus valores, suas qualidades, os seus defeitos. Ela tem tudo isso, como qualquer ser humano. E a dependência química é só mais um defeito. A partir do momento que a pessoa começa a entender que a dependência química é só mais um defeito, e como todos os defeitos nós temos que buscar a melhora, a gente melhora também. Porque a gente está ajudando. Aí a gente está fazendo um movimento ao contrário. A gente passa a ajudar. Porque no começo, a gente não acredita que o nosso familiar está no uso de substância química ou alcoólica. Alcoólica é mais comum, mas química já é mais pesado. Só que a gente entende, a gente escuta isso e não quer entender. Porque a gente tem aquela coisinha, só acontece com os outros, não vai acontecer comigo. Então, se alguém falar, olha, seu filho, seu irmão, seu sobrinho, seu tio, eu vi ele usando droga. Pode ser mentira? Pode. O que tem de gente mentirosa nesse mundo é brincadeira. Mas também pode ser um despertar. Pode ser uma atenção que você busque. Buscar, ó, vou ficar de olho. O pedido de ajuda. Ao pedir ajuda, em geral, a família deixa transparecer seu sentimento de impotência, culpa ou frustração. A maioria quer um tratamento que cure seu familiar da dependência. Esperam uma cura mágica. E essa cura mágica nunca vai acontecer. Sempre vai ter gatilhos, sempre vai ter gatilhos, sempre vai ter momentos de risco, sempre vai ter tudo isso. Tudo isso vai ter. Então, cabe à família ajudar também nessa parte. Porque a família ela tem que entender que é uma doença progressiva, incurável e fatal, a dependência química. E enquanto ela é progressiva, ela aumenta de acordo com o quanto de quantidade que eu uso. Ela é incurável porque não tem uma operação, não tem nada, uma cirurgia, nada para isso. E fatal, porque se você se manter nela, ela leva à morte. Ela leva à morte. Então, a família tem que entender isso. E não imaginar que vai ter uma cura mágica, uma cura espetacular. Não vai ter. Não vai ter. Vai ter tratamento, mas cura mesmo não vai ter. É comum o dependente ser trazido pela família. Na maioria das vezes, observa-se certa pressão para que este aceite o tratamento.
Como na maioria das vezes ele se encontra com diversos problemas familiares, conjugais, de saúde, laborais, econômicos, legais, com traficantes, etc., ele aceita o tratamento por motivos externos a ele. Aí tá outro erro. Se você for um dependente químico, deixa eu só achar aqui onde eu tava. Só um minutinho. Aqui, ó. Então, é o seguinte. Se você for um dependente químico que estiver assistindo esse vídeo, não faça nada por você, pelos outros, não. Faça por você. Faça pela sua saúde. Faça pelos seus sonhos. Faça isso por você. Cara, é difícil, é muito difícil. Mas tem gente que consegue. Por que você não iria conseguir? Você consegue também. E eu tenho certeza disso. Eu creio nisso. Não tente buscar um tratamento por coisas externas, e sim pelo interno que está dentro de você. Tá? Os resultados de tratamento nunca podem ser garantidos, porque a primeira condição para que a recuperação aconteça é o desejo do indivíduo em iniciar e permanecer num processo terapêutico. Então, resumidamente falando, o primeiro passo para você ficar limpo é você aceitar o tratamento. A entrada do dependente num tratamento não deve servir como pretexto para que a família saia de cena e delegue à equipe interna de trabalho a responsabilidade absoluta pela recuperação do familiar. É comum que a família apresente também certa resistência no que diz respeito ao tratamento dirigido a ela como codependente. Muitas vezes, os familiares alegam que o doente é somente o dependente. Ó, isso aí é algo muito sério. Isso é algo muito sério. O doente, o dependente químico tem que fazer o tratamento? Tem. Mas a família tem que fazer o tratamento para a codependência também. Porque senão ela tenta, quando o paciente volta da clínica, ela tenta agradar de uma forma que ela não deve, ela tenta fazer diversos movimentos que ela não deve fazer, tanto pro lado bom, tanto pro lado ruim. Não é prendendo o dependente em casa que você vai impedir ele de usar droga. Agora, também não é liberando demais que você vai impedir ele de usar droga. Se ele quiser usar droga, ele vai usar de qualquer forma. Mas o tratamento de codependência é muito importante, o amor exigente é muito importante para a família. Durante o início do tratamento, a atenção se foca somente em torno ao dependente e a situação familiar pode permanecer estável. Quando o dependente começa a progredir e se desenvolver, a família não tem mais que se preocupar constantemente com ele. Começam a aparecer as dificuldades próprias da família, independentes do dependente. Até esse momento não puderam aparecer por causa do problema maior que era a droga ou o álcool, neste momento cada membro da família tem que assumir seu próprio problema e então surge o medo, a vontade de abandonar o processo, o desejo, às vezes imperceptível, de que o dependente volte a usar drogas para que a situação se normalize. Isto é compreensível quando se viveu tentando camuflar vazios, tentando encobrir as reais dificuldades. Eu vou parar por aqui. Ó, quando eu vou só para finalizar porque o vídeo já tá grande. Quando o dependente ele passa a ser internado, o que acontece? Começa a aparecer problemas da família. O pai talvez bebia demais, só que ninguém olhava o pai porque o filho estava lá. O filho estava lá se drogando até quase morrer. Começa a surgir problemas relacionados às mulheres também da família, aos homens.
as crianças, e começa a aparecer vários problemas. Por que isso, Léo? Porque o maior problema, a culpa de todos os problemas era... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A culpa do maior problema sempre foi o dependente. Só que agora o dependente já não tá mais em cena. E como toda família tem problema, vai aparecer o problema também. E quando começa a aparecer o problema, é aí aonde eles mudam o foco. Então, você que é familiar de dependente químico, cuidado. Cuidado. Porque o dependente não é o único problema. Você, seu marido, sua esposa, seu marido, seu filho, sua irmã, todos têm problema. Todos. E esse problema vai muito além da dependência química. Vai além de muitas coisas. Esse problema, ele precisa ser regularizado com terapeutas, psicólogos. Precisa de uma terapia em família. Precisa de algo assim. Sabe? Precisa de um choque para acordar e ver que a maioria dos nossos hábitos... Poxa, eu sofri demais com a minha família. Porque os nossos hábitos eram um. Depois viraram outros. E enquanto eu era o problema, era um. Depois que eu saí de cena como dependente químico, virou outros. Outros, um aqui, outro ali, outro ali, outro aqui. E aí é onde está o perigo. Tá bom? Gente, se quiser falar comigo, meu número tá aí na descrição. Quiser fazer o curso de iniciação à psicanálise, o número tá na descrição. E é isso. Coração pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.